Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a paz do Senhor para você. Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja feliz, sua semana, seu dia, seu ano, mês também estejam sendo muito mais que abençoados por Deus. Eu espero que sua família, seu trabalho, sua escola, faculdade esteja indo de acordo com os planos do Senhor para a sua vida. Amém? Cara, eu estou muito feliz por ter você aqui novamente. Seja muito mais que bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E também estou muito alegre, porque hoje vamos falar sobre um tema na qual é necessário, na qual é muito importante, principalmente para aqueles que vivem a palavra. Então, pela thumbnail você já sabe, mas hoje vamos falar sobre o perdão. Vamos falar o porquê devemos perdoar, vamos falar sobre qual é o motivo de perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem e o porquê isso é tão importante para a vida de um cristão. Então, antes de tudo, deixa eu te pedir um favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações também, deixa o teu like, deixa nos comentários aqui se você está gostando dos vídeos que estamos produzindo. Compartilhe esse vídeo também para aqueles que vão querer aprender um pouco mais sobre o perdão. E coloca aqui nos comentários se você está gostando dos temas e se você quer algo específico. Se você quer algum tema específico na qual podemos trabalhar e na qual podemos falar, debater um pouco juntos. Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, eu só quero dar uma explicação linda para vocês, tá? Se vocês já notaram, de vez em quando eu olho um pouco para baixo, eu olho para o lado assim, ou até mesmo se vocês não notaram e vão notar nesse vídeo, é porque é o seguinte, eu tenho aqui todo um bloco de nota, eu tenho um script, eu tenho todo um roteiro aqui para estar falando para vocês, né, sobre o tema e tudo mais, então tá tudo ponteado aqui para que eu deixo aqui para que eu não me perca, tá bom? Eu também tô lendo a Bíblia, inclusive é da minha mãe. Que esse quarto aqui não é meu, tudo aqui não é meu, é tudo dela, é tudo montado por ela, tá? Essas plantas aqui, ó, é tudo dela. Então, eu tô só pegando emprestado, invadindo mesmo. Eu tô invadindo para que eu possa estar falando com você, gravando esses vídeos também. Então, só é uma explicação para que você esteja a par do que eu tô fazendo por aqui. Então, vamos lá. Cara, antes de tudo, eu quero te perguntar algo. Antes de a gente se aprofundar no tema, deixa eu te perguntar. Você sabe o que é o perdão? Você sabe o porquê o ser humano, de modo geral, eu não quero falar agora nesse momento do espiritual. Eu quero perguntar, você sabe de modo geral o que é o perdão e o porquê nós devemos, como seres humanos, como pessoas, perdoar outras pessoas? Sabe? Talvez você me perguntar, você talvez fale assim, Xande, para mim perdão é questão de humilhação. Para mim perdão é questão de a pessoa querer se humilhar para outra pessoa, para querer ter amizade de novo, para ter a mesma convivência que tinha antigamente, para querer ter uma reconciliação entre ambas as partes. E diferente que muitas pessoas acham, humilhação e perdão não são a mesma coisa, não. Humilhação é quando, tá ligado? Quando você quer, de qualquer jeito, aquela pessoa de volta na sua vida. Cara, me perdoa, eu preciso de você, sem você eu não consigo viver. Não literalmente, mas você rasga suas roupas. Cara, não sei o que. Isso é humilhação. Mas perdão, o ato de pedir perdão, ou até mesmo de perdoar, é uma decisão voluntária. É uma decisão consciente de quê? De liberar os seus sentimentos para aquela pessoa. De liberar aquilo que está enraizado, que está muitas vezes na sua mente, martelando todos os dias. Sabe isso? Quando você pede perdão, essa muvuca toda que está na sua mente, no seu coração, desaparece. Por quê? Porque você liberou, você botou para fora aquilo que estava te machucando. Liberar perdão é uma decisão voluntária na qual é possível liberar os sentimentos de raiva, de angústia e até mesmo de justiça contra aquela pessoa. Vamos dizer assim, você quer fazer justiça própria com aqueles que mentem sobre você, que falam sobre sua vida, que falam
sobre suas conquistas, os invejosos, vou dizer assim. E você quer fazer alguma coisa para se vingar ou para ter justiça, para que elas possam pagar na mesma moeda e tudo mais. Enfim, sabe isso? Quando você tem o ato de pedir perdão, quando você tem um ato de dizer assim, cara, eu te perdoo, você está botando para fora algo que te machuca. Perdão, a questão do perdoar, como dito, é uma decisão voluntária na qual você se liberta, na qual você tira sobre você um peso, na qual você tira sobre você algo que está te machucando, na culpa que muitas vezes vem sobre nós. Mas você pode pensar assim, Xande, eu não vou pedir perdão porque quem tem razão nessa história toda sou eu. Eu não vou pedir perdão porque eu não perdoo, na verdade, porque eu acho que quem tá certo sou eu, a outra pessoa foi quem errou comigo e tudo mais. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Perdão não tem nada a ver com a questão da razão. Tá entendendo? Perdão é um ato que nós devemos ter por nós mesmos. Como dito, perdão nada mais é do que uma questão de nos libertarmos de um ambiente na qual não pertencemos. Quando você está magoado com alguém, quando você está triste com alguém e tudo mais, você libera perdão, de repente aquele sentimento passa, aquela raiva passa, aquele momento passa de que você quer justiça contra aquela pessoa e tudo mais. Isso tudo passa. Então, quando você pede perdão, você abre mão da sua própria razão, do seu, vou dizer assim, daquilo que você sabe que está certo e tudo mais. Você abre mão disso para que você possa viver em paz. Então, perdão é um ato sobre você mesmo. Sabe, diferente do que muitas pessoas acham, perdão e reconciliação não é necessariamente a mesma coisa também não. Reconciliação é muito diferente de perdão. Por quê? Você perdoar alguém é ao mesmo tempo decidir se afastar daquela pessoa se você quiser. Então, para quê? Para que você garanta a sua saúde, seu mental, física, não sei qual o nível do perdão que você precisa liberar hoje. Então, cara, você não quer aquela pessoa na sua vida novamente? Deixa ela ir embora. Perdão não significa que você amanhã vai estar com ela, que amanhã você vai estar conversando com ela novamente, que a amizade vai ser a mesma. Não. Só se você quiser. Reconciliação e perdão são coisas que podem fazer parte de ambas as partes de uma história, mas que na maioria das vezes não é bem assim. Quando eu peço perdão a alguém, que já aconteceu muitas vezes na minha vida, eu peço perdão para alguém, cara, no próximo dia eu já não queria mais aquela pessoa na minha mesa, ou até mesmo como um amigo, porque tem coisas que nos magoam, tem coisas que nos entristecem, tem coisa que fica na nossa mente, no nosso coração, que a gente sabe que se voltar a ter o relacionamento que tínhamos com aquela pessoa, vai voltar tudo de novo. Então, é melhor eu perdoar aquela pessoa e viver bem, separado, do que viver com a mesma pessoa, pedir perdão, na verdade, e perdoar aquela pessoa, sendo que meu coração todos os dias vai ser magoado, minha mente vai ser todos os dias perturbada. Então é melhor que aquela pessoa vá embora e eu viva em paz do que eu pedir perdão e liberar o perdão sobre ela e todos os dias tá vou dizer assim, na minha linguagem, um aperreio tamanho no mundo, uma pressão muito grande sobre a sua mente. Então, se você precisa hoje liberar perdão sobre a vida de alguém, libera. Porque é um ato sobre você mesmo. Mas não quer dizer que você precisa viver com aquela pessoa novamente. Não é que você vai viver sobre a amizade que você vivia, não é que você vai viver na mesa daquela pessoa, só se você quiser. É um ato, já uma coisa diferente. Então, dada a explicação do que é perdão é um ato consciente, voluntário, de liberar os sentimentos, de tirar os sentimentos de amargura, de raiva, de angústia, de vontade da justiça própria, vou dizer assim, e também
a diferença entre perdão e reconciliação e humilhação. Amém? Partindo agora para o foco principal desse vídeo, eu quero mostrar, na verdade, aquilo que Deus e a sua palavra nos ensina sobre o perdão. Antes de tudo, pega a tua Bíblia, tá? Acompanha tudo que a gente for ler, tudo que a gente for citar, para que você não se perca, para que você não esqueça. Anota aí no seu bloco de nota, até mesmo nesses papelzinhos assim chamados post-it. Não sei se na sua região é desse jeito também, falar desse jeito. Mas anota, faz com que você possa tapar daquilo que a gente está falando. Falando sobre o ensinamento que a Bíblia nos dá sobre o perdão, talvez você se questione: Shane, entendido agora sobre o que é o perdão de modo geral, eu quero aprender agora o que é o perdão conforme a Bíblia e o que a Bíblia nos ensina. O que é o perdão na palavra de Deus? O perdão nos é mostrado na palavra de Deus como um pilar essencial da fé. Ela destaca o perdão incondicional. Tá? Dito isso tudo, o que significa? Cara, o perdão, vou dizer assim, é um ato na qual nós temos que ter para que nossa fé seja cada vez mais fortalecida. Por quê? Porque é um ato que, se a gente fizer, a gente está fazendo a mesma coisa que Deus faz por nós. A gente está fazendo todos os dias algo que Deus nos ensinou e que está escrito na sua palavra, a gente vai ver. E que também a gente aprende algo a mais: o perdão incondicional. O que é o perdão incondicional? É um perdão que não tem um número limite de vezes para ser feito. É algo que não tem restrição para fazer, e etc. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? A palavra de Deus nos ensina o que é o perdão verdadeiro. A palavra de Deus nos ensina que o perdão não é uma atitude de homem, não é um ato humano, mas é um ato divino que Deus já fez antes mesmo que nós existíssemos. Então, se você perdoa, se você tem esse coração de liberar perdão e tudo mais, sabe de uma coisa: você não é melhor que ninguém, tá? Você só está fazendo aquilo que Deus já fez antes mesmo de você nascer. Por que nós temos que ter um coração livre para perdoar? Por que nós temos que pedir perdão? Por que nós temos que fazer esse tipo de ato consciente e voluntário? Claro, Deus nos deixou uma ordem, mas é do desejo do homem se querer fazer ou não. Então, por que isso tudo? Porque Jesus nos ensinou isso. Perdão é um mandamento central. É um mandamento na qual nós temos que ter na nossa mente o seguinte: cara, se eu não fizer, eu estou ferindo um dos principais mandamentos que Jesus nos deixou aqui na Terra. Lembra da oração da montanha? Quando ele subiu ali no monte para ensinar o que é a oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, assim seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Ou seja, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que isso quer dizer? Deus, perdoa aquilo que nós fazemos contra ti, assim como nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem, assim como as pessoas que nos machucam. Nos perdoa assim como as pessoas nos ferem, e a gente tem que trazer o perdão. Então, dito isso tudo, o que significa? Deus, ele também perdoa, ele também tem o coração livre, aberto para perdoar. Por isso que temos que perdoar os nossos inimigos, devemos perdoar os nossos devedores. Vou dizer assim, o vizinho que perturba a tua mente todos os dias, o teu amigo que se virou contra você de repente, sabe? Uma pessoa que era tão próxima de você começou a falar mal, começou a descer a lenha contra você, que acontece muito. Então, por que você deve perdoar essas pessoas? Porque Deus já perdoou você antes mesmo
antes mesmo de você pedir perdão sobre algo, porque Deus já perdoou essa pessoa antes mesmo de vocês conversarem, porque Deus já perdoou vocês antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Então, se nós não queremos fazer esse tipo de atitude, na verdade, por que a gente tem que fazer esse tipo de atitude? Porque Deus já faz. Porque Deus nos perdoa todos os dias. Porque Deus perdoa os nossos pecados todos os dias. Porque Deus te perdoa mesmo sem você merecer. Quem é você, quem sou eu, para não perdoar a outra pessoa que nos machuca, que nos fala coisas que são mentiras, que levanta calúnia, que levanta algo que não é verdade sobre nós? Quem somos nós para não perdoarmos? Se Deus já perdoou aquela pessoa e muito mais, derramou até sobre ela a graça que foi dada através da morte e da ressurreição de Cristo. Então, cara, quando a gente fala assim, perdão é uma questão de um pilar da fé, é porque a gente tem que fazer porque Deus faz. Nós não vamos fazer só porque nós somos bonzinhos. Não, nós vamos fazer porque Deus já fez isso por nós antes mesmo de fazermos algo de errado. Em Mateus 6, 14, 15, depois da oração no monte, vai estar escrito o seguinte: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, o que Jesus quer dizer pra gente? Cara, se você não perdoar aquela pessoa, é simples. Deus também não vai te perdoar. Por mais que você tenha razão, por mais que você esteja certo, por mais que você ache que não merece, na verdade, não precisa ir até aquela pessoa pedir perdão, você pode ter toda a razão do mundo. Deus não vai te perdoar, não. Meu Pai não vai te perdoar, não. É isso que Jesus quer dizer. Por que não vai te perdoar? Porque Ele deu uma ordem para você. Porque Ele deixou um ensinamento para você. Porque Ele deu uma instrução. Perdoa os teus devedores. Assim como eu, muitas vezes, já te perdoei. Eu acho que Deus quer falar nesse vídeo o seguinte: cara, tu não faz tantas coisas ruins, más no teu dia a dia. Tu não peca todo dia. Tu não faz, vou dizer assim, tanta besteira no teu dia a dia. Tu não faz tanta coisa que muitas vezes machuca o meu coração. E eu não vou lá e te perdoo. Então por que tu não pode perdoar aquele que levanta uma mentira contra você? Que talvez traiu você pelas suas costas, lhe deu uma facada sobre suas costas. Lembra da questão da reconciliação? Reconciliação, convivência, é uma atitude na qual você pode tomar ou não. Se você quer tomar, por exemplo, você quer viver com aquela pessoa, é bíblico. Se você quiser conviver com aquela pessoa, tudo bem, pode conviver. É uma decisão sua. Mas se você também não quiser, também tá tudo bem. Então, perdoar não é questão de querer conviver, não é questão de você querer, tipo assim, não, agora me reconciliei com aquela pessoa, tá tudo bem, vamos zerar as coisas. Não. Vamos viver junto, não é isso. É para que você possa entender uma coisa. Se eu não pedir perdão, ou até mesmo não liberar o perdão sobre aquela pessoa, para aquela pessoa, cara, Deus vai me condenar. Deus não vai me perdoar, até mesmo Ele não vai ouvir as minhas orações, porque Ele me deixou uma ordem e eu não estou obedecendo. Porque Ele me deixou um ensinamento e eu não estou executando. Se eu sou um ser humano, pecador, que erra contra tudo e todos, que sempre fere o coração de Deus, Deus me perdoa, mesmo sem merecer. Quem sou eu para não perdoar outra pessoa, cara? Quem sou eu para não perdoar os meus opositores? Quem sou eu para não perdoar as pessoas que me condenam? As pessoas que me perseguem? As pessoas que querem levantar calúnia contra mim? Calúnia é mentira, tá? Então você não é melhor que ninguém nessa terra. Você não é melhor que Deus. Então se você é um filho, uma filha de Deus, cara, perdoe. Não porque a outra pessoa merece o seu perdão, mas porque Deus me deu como ensinamento isso. Lá em Lucas, se eu não me engano, 17, 3 ao 4, eu sei porque eu estava lendo.
Jesus nos fala o seguinte: perdoai 70 vezes 7 no dia. Isso não é literalmente, tá? Para você que não sabe. Isso não é de uma forma literal. Mas é um ensinamento, uma metáfora que nos foi dado como ensinamento. De que o perdão não tem limite. O perdão não é questão de, tipo assim, perdoei uma vez, 2, 3 vezes no dia. Não, por hoje já chega. Não. Se for necessário perdoar 70 vezes 7, perdoe por dia. Por quê? Porque isso reflete o amor de Deus sobre aquelas pessoas. Porque muitas vezes a questão do perdão não é para que você mostre que você tem um coração bom, mas para que você mostre às pessoas que você vive Cristo. Então é por isso que você tem que liberar o perdão também. Porque você não vive mais pelas suas decisões, mas vive pelas ordens de Deus na sua vida. Então, cara, se hoje você está precisando perdoar alguém, perdoa, corre, vá atrás. Vai no teu secreto, até mesmo, se você não tem mais convivência, ou até mesmo não tem mais contato com a pessoa que te machucou, te feriu. Vai no teu secreto e pede perdão de coração, genuíno. Deus, um lugar tipo assim, ó, trancado no seu quarto. Senhor, eu tô com um coração fechado para aquela pessoa, tal pessoa me machucou, me feriu. Eu quero liberar perdão, eu quero me... Lembra se libertar dos sentimentos? Senhor, eu quero me libertar desses sentimentos, dessa questão de justiça própria e tudo mais. Deus vai atender essa oração e dizer assim, já que você perdoou, já que você liberou perdão, já que você tomou uma decisão na qual eu deixei como ensinamento, eu também te perdoo. Você está livre dessa culpa e agora eu coloco paz no seu espírito. Então, perdão não é uma questão de humilhação, não é uma questão de querer fazer porque eu tenho razão ou porque na verdade, porque eu tenho razão não, porque eu sou bom demais. Não. Mas é uma questão de fazer porque Deus nos deixou um ensinamento, nos deixou uma ordem na qual devemos fazer todos os dias e que devemos fazer para que possamos mostrar o amor de Deus sobre as outras pessoas. Então, se hoje alguém precisa do teu perdão, liga para essa pessoa, cara. Cara, eu não queria te perdoar, não. Ser sincero, eu não queria te perdoar, não. Tu não merece meu perdão, mas por causa de Jesus eu te perdoo. Pelo amor de Deus, em nossas vidas, pela tua e pela minha vida, cara, eu te perdoo. E, cara, Deus vai aceitar isso. Deus vai aceitar essa tua atitude porque foi louvável. Porque foi de quebrar tudo, cara. Você quebrou as pernas de Satanás, vou dizer assim. Então toma uma atitude hoje que vai fazer com que o nome de Deus seja exaltado. Então, partindo para o próximo e último ponto, quero só falar sobre algumas pessoas, alguns grandes homens da Bíblia, que nos deixaram esse exemplo de perdão, do perdão. Cara, se a gente for parar para pensar, existem 3, 4 se a gente botar Jesus, mas Jesus a gente nem precisa falar, sinceramente. Vamos falar de pessoas que nem a gente. Aí chega em Jesus é um nível muito extremo. Mas vamos falar de um Jó, de um... Quem mais? José, de um Davi, de um rei Davi. Cara, quem foram esses homens? Jó, simplesmente o maior exemplo de homem, de ser humano que já passou nessa terra. Que perdeu tudo, que foi criticado por tudo e todos. Seus amigos vieram contra ele, falaram mal dele, falaram que o que ele estava vivendo era só podia ser pecado, só podia ser um erro na qual ele cometeu. Talvez ele tivesse falado alguma coisa contra Deus. Enfim, os amigos se voltaram contra Jó. O que ele fez no final? Senhor, eu perdoo eles. Claro, eu só tô, abreviando algumas coisas. Resumindo, falando do meu jeito. Senhor, eu perdoo eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem o que eu estou passando, por que eu estou passando. Então eu perdoo eles. Quem foi Jó depois disso tudo? Um homem que já tinha suas bênçãos, que já tinha casa, que já tinha, seus bens, sua família, que perdeu tudo, que perdeu saúde, perdeu filhos, perdeu seus bens. Só ficou a mulher. E a mulher também. Jó, como é que tu ainda pode adorar esse Deus? Como é que tu pode perder tudo e ainda continuar adorando? Amaldiçoa ele e morre, cara.
E Jó disse o quê? Eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. E depois disso tudo, o que é que aconteceu com Jó? Cara, uma restauração em dobro daquilo que ele tinha. As filhas mais bonitas eram dele, os filhos mais bonitos, não sei se tinha filhos, só vem na minha cabeça. Os seus bens foram em dobro, os seus riquezas foram em dobro. Cara, o cara, por causa de uma atitude de querer perdoar, de querer ter o coração de Deus, ter tipo uma atitude de ser firme no Senhor também, né, que é muito importante. O cara teve as suas bênçãos dobradas. Rei Davi. Quem foi o rei Davi? Simplesmente o maior rei, um dos maiores reis que já passaram em Israel. Que lá em 1 Samuel, eu acredito, se eu não me engano, a partir do capítulo 18 em diante, até o capítulo 35, ele ele foi perseguido por rei Saul, sendo que nunca fez mal algum ao rei Saul, nunca fez mal, tentou articular nenhuma trama contra Saul, nem nada do tipo. E o que é que aconteceu? Saul teve inveja, enciumado com Davi, ele ficou tipo com medo de Davi pegar o seu posicionamento de rei, porque ele já sabia que Davi se tornaria rei, ele ficou sabendo, e começou a perseguir Davi. Tentou matar Davi, tentou encontrar Davi em todos os cantos que ele tentava se esconder. E depois disso tudo, o que é que acontece? Davi encontra Saul em uma caverna, retira um pedaço da sua túnica, da sua capa, e mostra a ele depois. Rei Saul, se eu quisesse, eu teria ele matado hoje. Eu poderia ter, vou dizer assim, a sua cabeça em minhas mãos hoje. Deus me entregou o Senhor, mas eu não quis. Por quê? Porque o Senhor é um rei escolhido pelo Senhor, por Deus. Então, eu perdoo o Senhor. Eu perdoo porque o Senhor, para mim, é tipo assim, uma referência. Porque para mim, o Senhor é um exemplo de rei. Só parafraseando. Então, Davi perdoou um rei e se tornou um dos maiores reis que já passaram por essa terra. Quem foi Davi? Através de uma atitude tão louvável. Quem foi José? Que se tornou um dos maiores governantes do Egito. Que foi vendido pelos irmãos, que foi invejado pelos irmãos, que os próprios irmãos tentaram planejar a sua morte e tudo mais. Foi vendido por eles. E depois, no fim de tudo, ele perdoou os irmãos. Cara, se esses grandes homens que passaram na Bíblia, que passaram, assim, um grande ensinamento, perdoaram, quem somos nós para não querer perdoar aqueles que nos ofendem, para não querer perdoar aquelas pessoas que, tipo, mente sobre sua vida, que, tipo, articula uma coisa mal sobre sua vida? Quem somos nós para não perdoar aquelas pessoas? Sabe? Então, tem coisas nas nossas vidas que a gente não vai entender o porquê devemos perdoar. Sinceramente, eu já tive esse tipo de oração a Deus. Senhor, eu perdoo, mas sinceramente eu não entendo o porquê. Sinceramente, eu não sei o porquê eu estou perdoando. Mas a tua palavra me manda perdoar. O Senhor me ensinou a perdoar, então eu perdoo. Mas depois disso, depois de um bom tempo, eu vi o resultado daquilo. Eu vi o porquê Deus me mandava perdoar. Então são coisas que precisamos tomar como posicionamento hoje para que amanhã Deus nos revele o porquê disso tudo. Sabe? Por mais que a gente queira se libertar desse peso, por mais que a gente tente, tipo assim, tirar o sentimento que a gente falou no início, de raiva, de amargura, de angústia no nosso coração. Tudo isso é bom, mas só Deus sabe o quanto a atitude de perdoar, pode nos beneficiar lá na frente. Sabe por quê? Perdão é uma das atitudes mais louváveis que existe para um ser humano. Principalmente quando uma outra pessoa vem contra você com uma articulação de, por exemplo, de tirar a sua vida, de querer roubar aquilo que você tem, e entre outros exemplos. Então, para refletir um pouco. Será que a tua razão, será que o teu, vou dizer assim, o motivo de você querer estar certo, de você não querer perdoar aquela pessoa, é tão maior, é tão grande, o teu ego, vou dizer assim, está tão inflado hoje,
que é maior do que as bênçãos que Deus tem para a tua vida amanhã. É melhor você ter a razão nas tuas mãos do que ter o perdão do Senhor na tua vida. Para refletir. Sabe, a gente tem que deixar de viver uma vida de querer ter razão em tudo, de querer estar certo em todas as áreas, de querer provar às pessoas, não, tá vendo que falava de mim hoje. Cara, pra quê? Com que você vai ser beneficiado com isso? Por causa que aquela pessoa um dia possa cair contra aquilo que ela mesma falava de você. Deixa falar. Perdoa ela por causa disso. Senhor, fulano tá falando de mim. Talvez ela não saiba o que tá falando ou por que tá falando isso tudo. Mas eu perdoo ela, Jesus. Eu quero estar bem com o Senhor. É isso que me importa. Talvez até mesmo pessoalmente. Cara, tu fala isso de mim, tu já falou isso, tu já mentiu sobre isso, mas eu te perdoo, bicho. Eu te perdoo. Simplesmente por quê? Porque o Senhor me ensinou que eu deveria te perdoar e que eu deveria te amar. Então, o ensinamento para esse vídeo é: perdoe, independente das suas razões, independente se você está certo. Perdão é um dos principais pilares para você ter uma vida com Deus. Cara, o mandamento central é perdoar. Perdoa os teus opositores, os teus perseguidores, os teus devedores. Perdoa aqueles que tentam te matar, entre outros exemplos. Sabe por quê? Porque o reflexo do amor de Deus pode ser mostrado através do perdão. A vida de uma pessoa pode ser mudada por causa do perdão que você pode liberar. Então eu espero do fundo do meu coração que você entenda que esse vídeo não é uma crítica, é um ensinamento. Cara, se hoje você precisa perdoar, perdoe. Um dia eu precisei perdoar pessoas nas quais eu não quis, no coração, eu não quis perdoar. Mas eu fui lá e perdoei porque Deus mandou. Porque Cristo me ensinou que eu deveria perdoar. Amigos que já se foram, pessoas que passaram na minha vida, que mentiram sobre muitas coisas, que levantaram calúnias sobre muitas coisas. Hoje eu vivo bem, não porque elas foram embora, mas porque eu tive tempo de perdoar antes delas ir embora. Pessoas que eu muitas vezes investi na vida delas, pessoas nas quais eu lutei pela vida delas, pessoas que, tipo assim, depositei minha confiança, se viraram contra mim, muitas vezes deram facadas nas minhas costas. E eu disse: Senhor, eu quero me ver livre, eu quero viver livre. Então eu perdoo toda perseguição, eu perdoo toda traição, eu perdoo tudo aquilo que fizeram contra mim. Eu não vivo dizendo que sou a melhor pessoa do mundo, não. Mas eu sou aquela pessoa que tenta fazer ao máximo aquilo que está escrito na palavra. Então, se eu posso dar um conselho para você hoje, é: perdoa, independente de tudo. Independente do que falaram, independente do que falam, independente do que fazem ou fizeram contra você. Cara, perdoa. Perdoa, porque se Jesus perdoou os seus, vou dizer assim, as pessoas que o colocaram, nos perdoou, que nós colocamos por causa do nosso pecado, ele numa cruz, quem somos nós para não querer perdoar? Simplesmente o maior exemplo de amor e perdão do mundo perdoou, vou dizer assim, os seus perseguidores, as pessoas que condenaram ele no momento da morte. Quem somos nós para não querer perdoar? Então perdoe. Hoje, seu pai, sua mãe, seu irmão, não sei, seu amigo, sua amiga, parente seu. Cara, vai atrás de pedir perdão. Pedir perdão não. Também, se quiser, mas também de perdoar. Independente se ela vai querer aceitar o teu perdão, se ela vai dizer assim: mas eu não estou pedindo perdão. Mas você fala: mas eu estou te perdoando. Porque a sua atitude vai ser louvável, não para as pessoas talvez, mas para os olhos de Deus. Então é melhor ter um relacionamento saudável, uma convivência saudável com Deus, do que viver tendo razão de algo na qual não vai te beneficiar em nada. Então, cara, que Deus te abençoe,
que hoje, ainda hoje, você possa ter um posicionamento louvável aos olhos de Deus. Se inscreve novamente no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o teu like se você gostou. Compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ser curadas e para que outras pessoas entendam e aprendam o que é o perdão. Amém? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.